Sábios Conselhos, à luz das Escrituras, com o pastor Flávio Meirelles. O homem família. Ele diz: se você for cheio da palavra, vencerá as adversidades. Hoje vamos ser ministrados com um sábio conselho, à luz das Escrituras, com o pastor Dario Brunet. Pastor, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Sábios Conselhos. Eu estou muito feliz. Eu que estou feliz, é uma honra estar aqui no seu programa. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito nesse programa. Creio que o Espírito Santo de Deus está aqui sobre nós. Amém. E vai haver transformação. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, creia no poder sobrenatural de Deus. Coisas extraordinárias vão começar a acontecer na tua vida nesse programa. Amém. Pastor, o senhor disse em uma entrevista que quando sua esposa estava grávida, o senhor profetizava sobre o ventre dela. Qual a importância de profetizar para os nossos filhos? Pastor, eu não tenho dúvidas de a palavra profética, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer. Então, eu acreditei. Aliás, eu acredito no poder da instrução. Eu apostei na instrução. E por isso eu comecei a praticá-la desde o início do meu casamento. Então, quando minha esposa estava grávida, eu liberava palavras de fé, declarava o poder de Deus, liberava palavras proféticas e falava: daqui vai sair música para as nações, eles vão tocar nas nações, meus filhos vão fazer isso, meus filhos vão pregar o evangelho. E impressionante, tudo aconteceu. Como eu falei, pastor, recentemente meus filhos estavam numa nação e tinham 105 mil pessoas. E o Tiago começou a lembrar, o Tiago e o Marcos, meus dois filhos, começaram a lembrar da palavra profética que foi liberada lá no início também, porque depois que eles nasceram, eu continuei profetizando lá no quarto, lá no secreto. Você Amém. precisa gastar tempo no secreto. E tudo aconteceu. Hoje eles estão tocando em várias nações, em parte do mundo, por causa da liberação dessas palavras. Eles caminharem em cima da palavra profética. Isso é um diferencial. Você precisa caminhar em cima da palavra profética que foi liberada sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. Pastor, nos conta o que significa a expressão "o ouro caiu". Tremendo isso aí. Eu fico feliz e muito emocionado quando aconteceu esse fato comigo, porque eu tenho uma palavra que eu sempre digo em algumas palestras: quanto mais compromisso no reino de Deus, mais o favor do Senhor. Amém. Então eu aprendi a levar meus filhos nos congressos, nas vigílias, conferências, a escola bíblica dominical, que eu valorizo muito. Em todos os encontros eu levava meus filhos. Eu me lembro que meus filhos recebiam cada palavra profética também. Às vezes vinha um pastor de fora pregar na nossa própria igreja e os pastores liberavam uma palavra sobre eles, né? E acontecia. Olha que bênção, hein? E aí um dia eu fui numa reunião de pastores do nosso ministério, que nós éramos na época de Honório Gurgel, e chegamos lá nessa reunião. Eu levei o Tiago, meus filhos sempre me acompanhando, e eu levei o Tiago, e impressionante, pastor, uma irmã cheia de autoridade começou a orar pelos pastores, e quando chegou exatamente na minha vida e na vida do Tiago, quando ela começou a profetizar, o ouro começou a cair em cima de mim. Mas era muito ouro. Eu falei, eu sinceramente, eu não acreditava muito nisso. Até porque algum tempo atrás, meu filho que mora na Argentina, Marcos Brunet, ele me falou assim: pai, eu estava aqui numa igreja e o ouro caiu. Aí eu falei: tá legal, sem muito acreditar. Parece que Deus falou assim: eu vou te confrontar. E a coisa mais impressionante, só caiu sobre a minha vida e sobre a vida do Tiago. E eu perguntei, eu fui um pastor lá muito sábio: pastor, o que significa isso? E ele falou: pastor, isso é um sinal de que Deus vai usar vocês poderosamente nessa geração. Foi um negócio muito forte, muito forte. Amém. E o ouro caiu. E o ouro caiu. Glória a Deus.
E Gerações. Gerações é o seu livro, né, pastor? Como foi escrever algo tão forte, pastor? Bom, é como eu falei, né? Eu vou fazer 42 anos de casado com a mesma mulher. E eu creio que Deus nos escolheu para gerar filhos como resposta para essa geração. Eu creio nisso. Eu creio que Deus nos chamou para priorizar essa próxima geração. Amém. E eu comecei a ver o quanto Deus estava nos usando, porque eu entendi o poder do princípio. Como o irmão falou, a importância de você ser cheio da palavra. Você que está nos ouvindo, você precisa ser cheio da palavra, porque a pessoa cheia da palavra vence todas as adversidades. Glória a Deus. E eu comecei a entender logo no início, assim, eu priorizei a instrução, falei, o que está escrito, como criar filhos relevantes nessa geração? Porque criar filhos já é difícil, agora criar filhos relevantes é muito mais difícil ainda. Sim, sim. Eu comecei a me dedicar mais, comecei a entender o poder do secreto, né? A Bíblia diz que Deus trabalha com portas fechadas, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala que o teu Deus está em secreto, e que o teu Deus está em secreto vai te ver e te recompensar publicamente. Eu comecei a falar, não, eu vou cumprir isso, porque quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Amém. Então toda a instrução na Bíblia ela é seguida de promessas. E eu comecei a ver o que estava acontecendo já no culto familiar, por isso que eu incentivo muito você fazer o culto familiar. É a primeira escola do teu filho, o culto familiar. Aliás, depois, a segunda, é a escola bíblica dominical. E toda criança, ela precisa crescer ouvindo a voz de Deus. Esse é um diferencial. E eu comecei lá a praticar o culto familiar, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Né? Comecei a criar raízes profundas do reino de Deus na vida dos filhos. Né? Eu comecei a conectar meus filhos com a vida eterna logo cedo. Eles começaram a ter experiências novas e eu comecei a ver que eles começaram a se destacar com várias habilidades, um tocando instrumento, outro escrevendo livrinho, e eu falei, peraí, eles têm muitas habilidades. E eu comecei a ver que aí eu investi. Amém. Pai, você que está nos ouvindo, todas as vezes que você descobrir as habilidades dos teus filhos, invista tudo, porque você vai colher coisas poderosíssimas lá na frente. E eu entendi isso. Comecei a investir na música, comecei a investir no meu filho Daniel Brunet, que já era um escritor. O garotinho tinha 11 anos, quando ele estava 11 anos já escreveu 3 livrinhos. Eu falei, não, vou investir mais. Hoje ele é jornalista, bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio. E eu entendi a importância de eu passar tudo isso para a próxima geração. Amém. Eu comecei a falar do poder do perdão. Aqui tem o poder do perdão também, né? É o perdão que é o passaporte para o futuro. Né? O segredo de uma família abençoada é o perdão. Então eu comecei a colocar alguns princípios que com certeza vai revolucionar a vida de muitas famílias. Então nós vamos fazer 42 anos de casado, temos 3 filhos, como eu falei, Tiago, Daniel e Marcos, e eu ainda criei mais 2 meninas. Olha que bem. Eu acredito no poder da adoção. Eu acredito. Porque orfandade não dá destino. O que dá destino é paternidade. Sim. Então, eu recebi essas 2 meninas que não tinham mais visão nenhuma de futuro. E hoje todas as 2 estão casadas. Uma, inclusive, é casada com um militar da aeronáutica, engenheiro. Imagine que elas não tinham nenhuma visão. O que ia acontecer no final? Então, nós demos uma oportunidade para mudar o destino dessas meninas. Então, por isso eu escrevi isso aqui. E nesse meio, pastor, aconteceu um fato muito terrível, até que meu neto está aqui falando também. Eu tive uma enfermidade muito forte em 2016, 2017. E por isso que eu digo que o homem e a mulher precisam ser cheios da palavra. E a enfermidade veio, mas eu estava cheio da palavra. Amém. Eu começava a falar, não, comigo não vai acontecer nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará a me atender. Eu comecei a fazer declarações de fé. Não. A Bíblia diz que Deus vai nos guardar, Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Todo homem, toda mulher precisa conhecer bem o currículo de Deus. Porque numa hora de adversidade, numa hora de luta, ele vai exercer a fé dele. Então, eu resolvi escrever esse livro, porque eu tenho certeza que já tem abençoado milhares de famílias. Então eu fico feliz. Aliás, eu quero aproveitar e já passar aqui para o irmão esse livro. Bênção. Com certeza vai ser bênção na minha vida. O livro Gerações, do pastor Dario Brunet. Poxa, que bênção. Deus é um Deus de gerações.
Deus na direção. E outra coisa, a coisa mais importante vai uma geração, vem uma geração e as promessas do Senhor permanecem para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então eu estou feliz por tudo que Deus tem feito nesse tempo nas nossas vidas. Amém. Pastor, nos dá um sábio conselho, nos faça refletir com um sábio conselho à luz das Escrituras. Primeiro, só vai acontecer transformação na tua família quando você entender que você precisa praticar as instruções. A Bíblia diz que, é impressionante, quer ver algo muito poderoso que eu gosto muito, muito? Você precisa colocar isso em prática. É Mateus 6,33. Então, comum, né? Todo mundo conhece. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque, como eu falei no início, toda instrução ela é seguida de promessas. Agora, veja só, quando você busca Deus em primeiro lugar, sabe o que eu faço, pastor? Todos os dias. Eu acordo, abro meus olhos, me ajoelho. Por quê? Eu reconheço a soberania de Deus. Amém. Né? Eu não faço outra coisa. Eu não mexo nas redes sociais antes de ler um versículo bíblico. Eu não faço isso. Por quê? Eu estou priorizando o reino. Sim, não é primeiro o reino? Sim. Aí, o que acontece? A Bíblia diz que eu amo os que me amam, os que cedo me buscam me acharão. Opa, já estou enquadrado. Então eu aprendi a separar o importante do urgente. O importante é buscar a Deus. Ah, porque eu tenho que ir para o trabalho. Não. Primeiro o reino. Primeiro o reino. E Deus, o que fez? Deus foi me honrando, porque toda honra tem uma recompensa. Grava isso. Toda honra tem uma recompensa. Então, eu fui honrando a Deus e Deus me recompensou. Agora, toda desonra tem um alto preço. Eu sempre digo os dois lados. Então, eu aprendi que você precisa ser cheio da palavra. Só lembrando outro versículo que a Bíblia diz que quem dá instrução? Salmo 32, versículo 1 diz que é o Pai que dá instrução. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com meus olhos. Olha só, Deus nunca tirou os olhos da nossa família. Glória a Deus. É poderoso, Deus nunca tirou os olhos da nossa família. Então, eu acho que o segredo do sucesso nessa terra é você cumprir as instruções bíblicas. E tem muita gente enganada dentro da própria igreja, Sim, sabia, pastor? dentro das próprias igrejas, Por eu quê? falo isso. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, enganando-vos a nós mesmos, diz a palavra. Você quer ver uma coisa um versículo que eu acho poderosíssimo, está em, acho que é João 15,7, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei tudo que quiser, tudo que quiserdes vos será feito. Querido, você que está nos ouvindo, entenda o que eu estou falando. Deus quer fazer coisas sobrenaturais na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios, mas você precisa colocar a tua casa em ordem. Você precisa priorizar o reino, priorizar a tua família, priorizar os teus filhos. Você vai ver o que Deus vai fazer. As portas já estão abertas. Você apenas tem que tomar atitude de fé e andar. E Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer tudo, eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Assim como Deus fez com a minha família, eu profetizo que vai fazer sobre a tua família também. Amém. Pastor, vamos fazer um bate-bola. O que vem à sua mente quando eu digo a palavra internet? Perigo. Perigo. Olha, pais ausentes, filhos online. Eu vi um documentário na Netflix sobre o dilema das redes. Eu recomendo você, pai, mãe, para ver na Netflix o dilema das redes. Fala sobre o aumento de suicídio dos pré-adolescentes, dos jovens, com relação à internet. A internet tem sido algo muito terrível, porque os pais não têm tempo para controlar. Por isso que eu estou falando da ausência, né? A ausência, eu volto a falar que o maior problema desta geração não é político, não é social, é a falta de paternidade. Porque quando o pai está ausente, o filho fica lá o tempo todo, online, ninguém acompanha, ninguém chama atenção, ninguém diz qual é o tempo que tem que usar a internet. Então isso está sendo um mal para as crianças
nessa geração. Quer dizer, faz o que quer, vê o que quer e não tem ninguém para ver, né, o que está acontecendo. Aliás, pastor, deixa eu só lhe falar uma coisa sobre você, pai, que está me ouvindo. A tua responsabilidade, pai, é muito grande. Deus chamou você para dar um destino profético, para trazer a provisão, a proteção e o destino profético. O pai precisa dar tempo de qualidade para os filhos. Por isso que tem muitos filhos perdidos, envolvidos nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, em tantas coisas por causa da ausência. A ausência é distúrbio para os teus filhos. Pai, começa a dar tempo de qualidade para os teus filhos. Eles precisam falar. Amém. Pastor, casamento. Casamento é pacto, casamento é aliança. Casamento para mim é vitalício. É para a vida toda. Sempre. Glória a Deus. É para a vida toda. E eu acho que eu sou a favor do casamento, sou contra o divórcio. Eu sou contra o divórcio, totalmente contra o divórcio. E por isso que eu acho que a igreja hoje precisa falar mais de encontro de casais, mais de casamentos, do que mais dízimo, mais de oferta. Tem muito anúncio e pouco anúncio sobre reuniões de casais, casamento. Então eu estou falando muito sobre isso. Casamento é aliança, é pacto. Deus quer restaurar casamentos nesse tempo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Com quem você compartilha as crises do teu casamento? Você que está nos ouvindo, você que é casal. Você precisa ter amigos, conselheiros e intercessores. Você que é casal, você precisa ter essas 3 pessoas para ajudar o teu casamento. Pessoas de Deus, né? Pessoas de Deus. Porque exatamente. A aliança é com Deus, né? A aliança homem, mulher e Deus. Pastor, só um instantinho. Eu sou contra o jugo desigual. Meu irmão, não case com ninguém que não tem o projeto de Deus no coração. Amém. Há alguma ligação entre Deus e o diabo? Não. Entre a justiça e a injustiça? Não. Então, ouça o Espírito Santo. Peça conselhos. Amém. Gerações. Eu estou feliz que eu tenho minha mãe ainda viva, né? São 4 gerações. 4 gerações. Eu acredito muito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, já no início, ele fala uma coisa muito poderosa. Ele ensina os teus filhos a temer e amar a Deus. Olha só que coisa poderosa. E eles serão poderosos nessa geração. Já no início, Deus já estava dando instrução para a próxima geração. Então, eu acho o que está faltando é uma consciência de quem é você nessa geração. O que você está fazendo aqui nessa terra? A Bíblia diz que os céus é do Senhor. Os céus é do Senhor e a terra pertence aos homens. E aí eu pergunto, o que você está fazendo aqui nessa terra? Salmo 24 está dizendo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Existem muitas pessoas, pastor, fazendo a obra, mas não é a obra de Deus. Eu pergunto, o que você está fazendo? Qual a obra que você está fazendo? Então, por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas nessa geração que têm consciência do reino e não cumpre o propósito de Deus. Eu queria só dizer uma coisa que você que está me ouvindo, muito poderosa. Por que muitas coisas ainda não mudaram na tua vida nessa geração? Olha só, os céus conspiram a teu favor. É uma coisa já poderosíssima. Você tem um pai que é todo poderoso. Você é filho, você tem uma nova identidade. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora tem mais, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma Bíblia. Olha quantas coisas estão ao teu favor. E por que as coisas até agora não mudaram na tua vida nessa geração? E eu vou dizer por quê. Porque você não quer cumprir as instruções. Transformação, mudanças só vão acontecer na tua vida, no teu casamento, quando você entender que você precisa praticar as instruções. Glória a Deus. Muito, 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 muito bom. Muito bom estar aqui com o senhor. E eu quero também te presentear com o meu livro, tá? Entidades que fizeram comigo, que é o meu testemunho. E foi
parte do que o Senhor falou tem nesse livro. O perdão. O perdão porque minha esposa me perdoou, eu era um prostituto. Né? Porque o inimigo, o pacto que eu fiz com o inimigo me fez fazer essas coisas. Mas no dia que eu cheguei para minha esposa e falei, você me perdoa? Ela me perdoou. E olha o que aconteceu. Olha onde Deus nos colocou. Né? E então o perdão é muito importante. Né? E a aliança, né? Entre o homem, mulher e Deus. Né? Então que seja bênção aí para o Senhor também esse Obrigado, livro, pastor. Né? Estou feliz, vou ler. Eu quero dizer também sobre perdão. Perdão é a cura, a cura de tudo. Perdão é saúde. Perdão é libertador. Aliás, se você não perdoar aqui na terra, querido, esquece o céu. Perdoa hoje, enquanto você tem tempo, enquanto há esperança. Eu posso falar, o pastor está falando aqui, só fala de perdão quem já perdoou. E eu sei que é perdoar. Aliás, nós estamos juntos aqui. Eu sei o que é perdoar. Glória a Deus. Então, eu digo para você, tua vida talvez esteja travada na área financeira, na área conjugal, em muitas áreas, não anda. Talvez você esteja a ponto de dar um salto na tua vida, mas você não perdoa, está travada. Querido, perdoa, libera essa pessoa, deixa ela ir. Amém. Porque Deus vai fazer coisas poderosíssimas na tua vida a partir de hoje. O tempo é de perdão. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero também te dar uma lembrança do nosso programa, que é uma caixa personalizada do Ateliê Mais Caixas da Beatriz, e sempre dentro tem alguma coisa gostosa. Oh, glória! Amém? Amém! Que legal! Sempre que o senhor olhar, vai lembrar dos sábios conselhos do programa. Quer só perguntar, é diet? Não é. Mas muito gostoso. Obrigado, pastor. É uma honra estar aqui com o irmão, pastor. E eu quero profetizar um novo tempo sobre a tua vida, sobre os teus negócios, que Deus realmente continue te usando poderosamente nessa geração. Amém. Eu vou estar orando pelo irmão, pelo seu projeto, pelos seus sonhos, pela sua casa. Amém. Né? Eu creio que chegou o tempo de 2021, Deus fazer coisas extraordinárias na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Glória a Deus, eu recebo. Muito obrigado pelo... Essa lembrança aí vai ser bênção. Eu acho que é a minha esposa que vai comer. Sim, a pastora. Um grande abraço, tá, para os seus Obrigado, filhos, para os pastores, né? Obrigado. E o que eu posso desejar para o Senhor? Que seja ainda mais abençoado do que é, e a sua família também. Os seus filhos, a sua esposa, os seus netos, e que os seus netos também possam também levar a palavra de Deus, né, a toda criatura. Que bom. Muito obrigado, tá, pastor? Obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família. Estou feliz. E agora, Pastor Flávio Meirelles. A palavra de Deus diz que Neemias foi chamado para construir os muros da cidade de Jerusalém, para que o inimigo não pudesse penetrar na cidade. Sanbalate, Tobias e Gesem, representando o inimigo, enviaram mensagens para Neemias, dizendo que queria falar com ele. Na verdade, queriam fazer mal a Neemias. Neemias respondeu a todas as mensagens, dizendo: eu não posso ir a seu encontro porque estou fazendo uma grande obra. Eu quero te dizer algo muito importante, meu irmão, minha irmã. Se o inimigo te apresentar manjares, coisas boas dessa vida, diga para ele que você não vai aceitar, porque o Senhor Jesus tem uma grande obra na sua vida. Deus te abençoe.